Você acha que o feminismo, ele é uma ideologia que defende a liberdade? E se o feminismo é uma ideologia que defende a liberdade das mulheres, e você é uma feminista, você defende a liberdade das mulheres? Olha, a princípio sim, né? Sim? Sim. Tá. O que você acha de uma mulher que opta por ser dona de casa e não sair pra trabalhar e ser sustentada pelo marido, e ela acha que essa é o modelo de vida? Ela tem esse direito? Ela deve ser assim ou não? Eu penso que ela deve ter esse direito, embora eu discordo desse modo de vida. Você é isso. discorda? O meu posicionamento é que uma pessoa ela deve ter o direito, a garantia institucional e cultural e social de agir como ela quiser. Agora, eu tenho as minhas percepções críticas em relação a isso, e eu acho que é totalmente saudável uma sociedade liberal que respeita a liberdade de expressão. Esse é o meu posicionamento em relação a isso. Então, pra você, não, né, do ponto de vista prático, não tem problema nenhum uma mulher que não queira ser uma mulher engajada, que ela não queira trabalhar fora. Ela quer simplesmente cuidar da família dela, ela quer simplesmente cuidar do marido dela e... Que vai ser a sua esposa, né? Acho que não. Só pros outros, né? Oh, Sempre essa, né? Ah, gostei. Gostei. Só pros outros. Não, eu acho que, fugindo um pouco do assunto, eu acho que casamento é muito uma cooperação dos dois, né? Eu acho que a responsabilidade final deve ser do homem, até porque a mulher, ela vai ter que ter uma gestação, ela vai ter um filho, e nesse período o homem tem que estar preparado pra cuidar dela. Tá certo. Então essa responsabilidade final é dele, só que não tem problema nenhum se a mulher quiser trabalhar, ela trabalhar. Tá, mas assim, ó. Eu gosto muito desse assunto porque, inclusive, eu não vejo mais feministas defendendo isso, tá? Hoje em dia, a maior parte das feministas, elas defendem peremptoriamente a liberdade das mulheres de ficarem em casa. Eu defendo a liberdade institucional, mas eu sou contra esse modo de vida por inúmeras razões. Por quê? E uma delas é porque é um modo inseguro de viver. Tá? Porque existe a possibilidade de haver um divórcio, existe a possibilidade da mulher ficar viúva, existe a possibilidade de uma agressão, de um abuso, enfim, inúmeras possibilidades que vão tornar esse modo de vida dessa mulher muito arriscado. Então, essa seria uma das minhas principais razões, seria a primeira. Segundo, que eu penso que tanto homem quanto mulher, eles precisam dividir as responsabilidades em relação à própria família, em relação a si mesmos, na própria vida. E essa foi uma conquista feminista, pelo menos uma defesa da primeira onda, tá? E que homens e mulheres, eles devem ser vistos como indivíduos adultos e responsáveis pelas suas próprias escolhas. E eu não acho que seria diferente em relação ao casamento e em relação ao seu próprio sustento. Ambos devem dividir essas responsabilidades e fazer o possível para acumular patrimônio e construir um lar que seja saudável, que seja acolhedor e intelectualmente produtivo. Outra razão que eu acho que é muito relevante é que, provavelmente, inclusive, tu vai concordar comigo, quando uma pessoa ela recebe tudo, ela não dá valor para as coisas, certo? Então, a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que eu acho genial, que ela diz: a jovem tudo quer porque nada depende dela. Então, se uma pessoa não trabalha, se uma pessoa não dá o seu sangue e o seu suor para conquistar as coisas, existe uma grandiosíssima possibilidade dessa pessoa se tornar uma tirana e achar que ela merece tudo simplesmente porque ela é o que é. Então, eu penso que as mulheres, elas devem ter esse tipo de responsabilidade e de incentivo, inclusive em relação à própria vida, ao seu próprio sustento, para que ela, inclusive, dê valor para todo o trabalho e mão de obra produtiva que o marido dela despende ao longo da vida. Eu acho que aí é uma questão muito subjetiva de cada caso, mas uma pergunta, então, assim, qual a utilidade do feminismo, na sua visão? Porque, sinceramente, qual direito hoje a mulher não tem que o feminismo traz? Primeiro, eu gostei bastante dessa pergunta, porque, assim, hoje em dia, pelo menos no Brasil, nós temos uma isonomia de tratamento, tá? Então, homens e mulheres, eles são tratados institucionalmente de modo equânime, é igual. O feminismo atual, eu posso dizer que ele, na verdade, está lutando pela garantia, pela permanência desses direitos, tá? Porque sempre existe a possibilidade deles serem perdidos. Como, por exemplo, catástrofes, casos de guerra, enfim, algumas situações excepcionais. E que, inclusive, aconteceu algumas décadas atrás, se não me engano, há 44 anos, no Irã, em que os ayatollahs tomaram o poder e as mulheres tiveram todos os seus direitos revogados, tá? Então, o feminismo, ele também serve pela manutenção, pela garantia de direitos que foram conquistados a duras custas. Tá, mas, sinceramente, no ambiente ocidental, você está citando aí um ambiente... Ocidentalizado, no caso, né? Você tem um ambiente que é um ambiente islâmico ali, com uma religião... teocrática, que realmente tem essas ideologias mais impositivas, que muitas vezes não são criticadas pela esquerda exatamente por algumas proximidades ideológicas mas eu critico, tá? Eu critico.
você tem essa situação. Só que eu não vejo no ambiente, sinceramente, ocidental uma ameaça tão grave à liberdade das mulheres e direitos das mulheres. Sinceramente, acho que direito ao trabalho nem foi o feminismo que conquistou. Acho que é muito mais uma consequência da evolução e da facilitação da mão de obra do que uma conquista em si do feminismo. E o que eu vejo é que o feminismo em si, como ele não tem muita pauta, ele acaba sendo uma ideologia que cria factoides. E que cria problemas desnecessários e que cria supostas perseguições a ponto de desbalancear o jogo. Então, hoje em dia, o homem, muitas vezes, ele é colocado em uma situação de acuamento. Nós temos o meu caso do processo lá de violência de gênero, que eu tô sendo processado porque eu perguntei pra uma mulher. Isso, pra mim, é o oposto de direitos iguais. Isso é um privilégio. Uma política mulher não poder ser questionada é um privilégio. E isso se dá muito, na minha opinião, em parte porque o feminismo não tem pauta. E o feminismo acaba, para poder manter a militância engajada, criando esses factoides. E muitas vezes exagerando problemas sociais que hoje em dia não são tão grandes quanto já foram no passado.